Fala prevencionista, tudo bem? Prevencionista, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre 4 elementos da cultura de segurança que você não pode ignorar. São elementos muito importantes e que quando você observa esses 4 elementos, eles tendem a ajudar a amadurecer a cultura de segurança da empresa toda. São 4 elementos essenciais. A gente sabe que quando a gente fala de metodologia, para avaliar a cultura de segurança, existem algumas. Algumas focam em 23 elementos, algumas focam em 24 elementos, como o Hearts and Minds, por exemplo, que a gente utiliza para fazer diagnóstico de cultura nas empresas. E mesmo o Hearts and Minds, que a gente utiliza para fazer o diagnóstico de cultura em algumas empresas, esses 23 elementos, você extraindo esses 4 elementos, investindo neles 4, eles vão ajudar a potencializar, a amadurecer a cultura de segurança da empresa toda. Então vamos lá, vamos conversar sobre os 4 elementos, até fiz uma colinha aqui. 4 elementos da cultura de segurança que você precisa prestar muita atenção, meu amigo, minha amiga prevencionista. Então vamos lá. O primeiro elemento é a liderança. É como a liderança demonstra cuidado com a força de trabalho. A gente vê que muitos líderes se dizem preocupados com a segurança, com a saúde dos trabalhadores, mas fazem pouco. Alguns, inclusive, fazem nada em relação a isso. Então, algumas perguntas podem fazer muito sentido. Por exemplo, como os líderes participam das ações de SST na sua empresa? Dependendo de como ele participa, ele pode verdadeiramente estar demonstrando cuidado com a força de trabalho ou pode não estar demonstrando. O que se espera do líder quando se fala de saúde e segurança? Que ele demonstre de forma objetiva, inequívoca, o cuidado perceptível com a força de trabalho no quesito à segurança. Espera-se que o líder participe ativamente das ações de SST de uma empresa. Outra pergunta que a gente pode fazer: como os líderes falam a respeito de saúde e segurança nas empresas? Tem muitos líderes que não falam de saúde e segurança, no máximo falam de acidente. Gente, falar de acidente não é falar de segurança. Falar de segurança é falar de prevenção. Tem empresa que a pauta segurança do trabalho só entra nas reuniões da alta direção quando ocorre acidente. E, de novo, isso não é falar de segurança. Isso é falar de insegurança. Então, a pergunta que fica para você: como é que a sua liderança tem demonstrado cuidado com a força de trabalho? Como é que a sua liderança tem demonstrado para os trabalhadores que eles se importam verdadeiramente com a segurança e saúde dos trabalhadores? O que os líderes têm feito para demonstrar esse cuidado? O segundo elemento que eu vou trazer para você é: quais são as consequências para as não conformidades? Nestor, mas isso é importante mesmo? Isso é muito importante, porque mais cedo ou mais tarde o trabalhador vai errar. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer um acidente. E tudo isso pode ser enquadrado com uma não conformidade. E como é que a empresa lida com isso? Boa parte das empresas apenas culpa os próprios trabalhadores pelos acidentes que acontecem. Pronto. Mas será que fazer isso amadurece a cultura? É claro que não. A gente tem que observar o quê? Que o comportamento das pessoas tem muito a ver com o sistema onde eles estão, com a cultura onde eles estão, com as influências que os ambientes de trabalho exercem sobre as pessoas. Então, avaliar isso é fundamental. Simplesmente julgar, culpar os trabalhadores não adianta nada. Está cheio de empresa onde as auditorias, onde as inspeções só encontram sempre um culpado: o próprio trabalhador. Em nenhum momento se preocupa em melhorar os ambientes de trabalho, em nenhum momento se preocupa em fazer com que as regras de segurança sejam simples de serem entendidas, com que as regras de segurança sejam poucas, com que as regras de segurança sejam apenas o essencial para trazer segurança para o ambiente de trabalho. Não, em vez disso, boa parte das empresas investem num volume grande de normas, num volume grande de regras internas, que o trabalhador sequer consegue guardar essas regras mentalmente. Então, a empresa deve investir em poucas regras, mas regras eficazes. Nestor, mas qual deve ser a consequência para a não conformidade? Bom, depende da não conformidade.
E boa parte dos casos, aplicando-se o que a gente chama de cultura justa, essas não conformidades, elas vão resultar em melhorias para o processo de trabalho, a ponto de que cumprir aquela regra, cumprir aquela norma, seja mais fácil, seja indolor, ao contrário do que ocorre, infelizmente, na maioria das empresas. Então vamos lá para o elemento 3 agora. Esse é um outro problema, né? Quando a gente fala de acidentes e de incidentes, na maioria das empresas, o trabalhador é sempre o culpado pelo seu próprio acidente. Ele acaba sofrendo duas vezes, sofrendo pelo acidente em si, que às vezes sai lesionado, machucado, e acaba sofrendo da empresa ainda uma culpabilidade pelo seu próprio acidente. O olhar para o acidente de trabalho e para os incidentes deve ser o seguinte: aprender em 3 elementos. Aprender a melhorar o ambiente de trabalho, o contexto. Também observar a gestão de riscos e também observar os comportamentos dos trabalhadores. São 3 elementos, gente. Mas, infelizmente, na maioria das empresas só se observa um. Tanto é que se você observar na sua empresa os acidentes de trabalho que ocorreram, se for lá nas análises de acidente para observar, na maioria dos casos, em mais de 90% dos casos, a medida de controle está em cima do trabalhador. Lógico, se a medida de controle corretiva está em cima do trabalhador, subentende-se que ele é o culpado pelo seu próprio acidente. Outras empresas vão ainda mais longe, deixam isso muito claro, colocando o acidente como a causa do acidente como falta de atenção, lapso de memória, falta de percepção de risco, ato inseguro e outros. E por fim, o 4º elemento que a gente vai trazer aqui é: qual é o papel do Departamento de SSMA, Departamento de Segurança e de Meio Ambiente, se for junto, né? Na maioria das empresas é separado, então vamos tratar separado aqui. Qual é o papel do Departamento de Saúde e Segurança? Bom, infelizmente, na maioria das empresas, o papel do Departamento de Segurança é apagar incêndio. É correr na operação para entregar EPI, para dar bronca em trabalhador. E a gestão de risco mesmo acaba ficando ao Deus dará. O papel de segurança, que deveria ser de um profissional educador, de um profissional que influencia a empresa na melhoria dos ambientes de trabalho, acaba ficando em segundo plano. Porque o profissional de segurança está lá, infelizmente, na maioria das empresas, para apagar incêndio. Quando na empresa há SESMIT, e quando esse SESMIT realmente entende o seu papel, o ganha-ganha acontece. Por quê? Porque o profissional entende o seu papel e ele começa a exercer na empresa a influência certa que ele, enquanto profissional de segurança, tem, porque ele é o provedor de informações, principalmente para a alta liderança. O que a gente vai fazer com essa máquina? O que a gente vai fazer com esse equipamento? Em boa parte dos casos, quem fornece essa informação é o profissional de segurança, ou pelo menos deveria ser. Então, quando o profissional de segurança assume um papel que não é dele, ele pode acabar sofrendo, como a gente falou aqui em um vídeo passado, né? Profissionais de segurança que estão com burnout, profissionais de segurança que estão adoecidos de doenças do trabalho, porque assumem papéis na empresa que não são deles. Assumem uma pressão, um peso que não é deles. Por isso, é fundamental o setor de saúde e segurança entender verdadeiramente o seu papel. Daí, vale a pena ele ler a portaria que fala da nossa profissão, para ele entender o papel dele. Vale a pena ele seguir pessoas como a gente aqui, como o Nestor W. Neto e outros, que falam sobre isso, para que ele realmente entenda e ele veja que esse fardo de saúde e segurança é um fardo que deve ser compartilhado com a empresa toda. Quando ele assume um papel que não é dele, ele pode vir a sofrer doenças do trabalho e vários outros males. Então, prevencionista, avalie o seu papel aí na empresa. Você tem sido um educador? Você tem sido um contagiador das ações de segurança? Ou você tem sido aquele profissional de segurança que coloca tudo no ombro e tenta levar sozinho? Você já conseguiu se posicionar na sua empresa de uma forma a que a alta liderança te escute?
Ou você ainda é um profissional de segurança invisível aos olhos da alta liderança? Você tem sido visto na empresa como uma mão de obra útil? Ou você tem sido visto na empresa como aquele profissional que vive sendo desviado de função? E quando o profissional é desviado de função é justamente por isso, na maioria dos casos, é porque ele é visto como profissional que não agrega nada. Então, coloca ele para ajudar o RH, coloca ele para cuidar do setor de patrimônio e outras coisas. Prevencionista, reveja o seu papel aí na sua empresa. Pense sobre esses 4 elementos, porque se a empresa e você, profissional de segurança, conseguir investir nesses 4 elementos, a chance de aumentar a maturidade da cultura da empresa toda aumenta muito. Esse vídeo é um oferecimento do SOC. O SOC é o maior e mais completo software integrado de gestão ocupacional, 100% online e é 100% brasileiro. Com mais de 22 anos no mercado, olha isso, ele conta com o maior time de profissionais especializados para entregar soluções para a área de SST da sua empresa. Soluções inovadoras para ajudar a gerir os riscos, os perigos e os processos de trabalho na sua empresa. O SOC tem gestão do FAP, PGR, GRO, E-Social, PCMSO e muito mais. Tudo que você precisa para fazer a gestão aí na sua empresa. Faça uma visita ao SOC pelo link que está na descrição ou vá até o Instagram para você saber mais. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Se você gostou, curte aí, se inscreva aí no nosso canal. Me diga aí o que mais você acredita que a gente deve observar para amadurecer a cultura de segurança. E também me diga de qual cidade você está acompanhando o nosso trabalho. A gente se vê na próxima. Falou!